Oi pessoal, aqui é a Rai e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer capa personalizada no Word. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e acompanha o vídeo comigo. Para movimentar livremente todas as imagens, a margem tem que ficar em 0 centímetros. Depois a gente começa no esquema de fazer o título, que é inserir caixa de texto e escolher uma fonte que combine com o seu tema. Algumas fontes que são bem bonitas não pegam acento, então a gente tem que acabar mudando para ficar adequado ao nosso texto. Também sempre gosto de misturar letras de forma e letras cursivas, porque eu acho que dá um efeito melhor. Lembrando que eu sempre tiro o contorno e o preenchimento da forma, para que a letra fique livre. Para colocar os elementos, eu copio e colo e preciso centralizar o texto, assim eu consigo movimentar livremente igual eu faço com os títulos. Quando eu falo de texto, eu estou falando também de imagem, porque a ferramenta ela é a mesma. Eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo todos os elementos que eu estou usando para fazer essas capas. Mas você também pode baixar coisas diferentes no Google, tipo flor PNG. Para conseguir movimentar dessa forma, elas precisam estar em PNG. Para fazer esses desenhos, eu só acho legal combinar as cores e adequar a sua arte do jeito que você mais gosta, com mais flores, com menos flores, com corações, com mais detalhes ou menos detalhes. Eu gosto de colocar bastante coisa, então acaba exagerando um pouco. Sobre as cores, eu sempre prefiro misturar 3 cores. Assim eu acho que a gente fica com mais liberdade para fazer os títulos e colocar contornos e efeitos, porque você tem uma variedade de cor maior. Então é legal você seguir a mesma paleta de cores dos seus desenhos, assim fica mais harmonioso. Nessa capa eu quis deixar ela branca mesmo, sem fundo, então eu só coloquei uma margenzinha em cima e finalizei. Achei que já estava bem exagerado na parte de cima, mas embaixo eu acabei colocando umas coisas. Para movimentar dessa forma, a gente precisa ficar trocando a imagem para frente ou para trás do texto, ou seja, de outras imagens. Flores são o que eu mais gosto de colocar, então eu acabo exagerando também nessa parte. Por fim, coloquei uns coraçõezinhos e gostei do resultado final. Prefiro deixar o título sempre para fazer depois, porque eu acho que a gente consegue combinar as cores muito melhor. Dessa vez eu nem tinha separado uma paleta de cores, mas acabei adequando do jeito que já estavam as flores e os corações. Então eu fiz esse efeito sombreado, que é colocar 2 palavras iguais, uma com uma cor mais forte e outra com uma cor mais clara. Na parte de baixo eu quis fazer um degradê. Então eu escolhi 3 cores, uma forte, uma média e uma mais clarinha, e só fui diminuindo o tamanho de cada uma para que ficasse com esse efeito de degradê. Desse jeito, a parte mais escura fica em cima, a média no meio e a mais clara embaixo, mas eu acho que também daria certo se eu fizesse ao contrário. Bom, na segunda capa eu quis fazer aquele mesmo esquema das fontes, ou seja, usar fonte cursiva e fonte com letra de forma no mesmo título. Eu acho que dá um efeito mais divertido e fica muito mais bonitinho. Então, em uma das palavras eu usei essa fonte de coração, que eu gosto bastante e acho bem bonitinho. E como eu já vou usar coração na capa, vai combinar. Na parte de cima eu usei uma letra cursiva, aí fica parecendo que eu escrevi à mão, eu acho que dá um efeito bem legal também.
E aí eu acabei usando a mesma paleta de cores da anterior, né? Os mesmos elementos, só mudando algumas coisas. Nessa eu usei laços e fiz algumas coisas diferentes, mas as cores foram as mesmas. Como eu gosto muito de flores, eu acabei fazendo de novo com flores, mas tentei usar outras. É sempre bom configurar o texto, ou seja, a imagem como um texto, porque aí você consegue movimentar livremente. Esse título eu também quis fazer em degradê, então eu fiz da mesma forma do outro. Separei numa paleta de cores no tom de rosa e fui colocando a mais forte em cima, a média embaixo e a mais clara no meio. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa nos comentários que eu respondo. Na parte de baixo eu deixei ela sombreada e com contorno e coloquei um efeito degradê que já tem no próprio Word. Para finalizar, fui colocando outras flores na mesma paleta de cores e repeti essa azulzinha. Como só tinha dourado no coração, eu achei que umas flores douradas também iam combinar. No fundo da folha, eu quis deixar ela com um tom de azul escuro, porque eu achei que deu um efeito especial. Aí depois eu só coloquei esse fundo com um pouco de glitter para dar um destaque. Para fazer o fundo da folha, a gente coloca em design e cor da página. Lá você tem estampas e cores diferentes. No próprio Word, a gente consegue colocar efeitos no fundo, como bordas, listras e bolinhas. Só que na ela toda branca ou branca de bolinha eu não gostei. E azul de bolinha também não, então ficou dessa forma, lisa mesmo. Então, essas foram as minhas ideias de hoje. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.